Muito bem-vindos, certo? Enquanto o pessoal vai entrando, já vou dando aí as primeiras dicas para vocês, que é pegar um lápis, pegar uma caneta, um pedacinho de papel e anotar, tá bom? Anotar porque nós temos bastante informação importante, eu tenho bastante informação importante para passar para vocês, tá? Então anotem, não percam as informações. Pode ser que amanhã você já vai ter um atendimento, já vai cuidar, já vai atender do seu paciente, do seu aluno, de um jeito diferente, tá bom? Só pelas informações que você vai ter aqui, vai ser de grande ajuda para você, na sua vida profissional, tá bom? E eu tô aqui hoje para ajudar pessoas, então eu quero que vocês entrem nessa corrente também e ajude mais pessoas. Como que você pode fazer isso? Pega esse link da live, elas também, que vai mudar também a visão delas sobre como você pode atender utilizando exercício, tá certo? Então, manda para mais pessoas e assim a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas estando aqui e pode ser que amanhã elas também tenham um atendimento e cuidem do seu paciente, do seu aluno de uma forma diferente, certo? Como eu acabei de falar para vocês também. Então, anota tudo aí e não perde nada. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o propósito, é de ajudar as pessoas, ajudar quem está aqui comigo, mas o que a gente tem que focar principalmente? Vamos pensar assim, que nós somos profissionais do movimento, certo? Então eu estou falando para vocês, não somente para fisioterapeutas, mas também para educadores físicos, professores de yoga, professores e pessoas que atuam com movimento, certo? Com mobilidade global, que atuam com movimento, trabalham com movimento, tá certo? Que gostam, que tratam, que querem cuidar do seu aluno, do seu paciente, tratar a dor dele através do movimento. Vocês vão entender como que a gente consegue agir na causa, certo? Agir na causa do problema e assim tratar. Porque uma grande escassez, vamos dizer, do mercado é que hoje alguns profissionais eles querem focar na patologia, querem focar na doença. E não, a gente não tem que focar na patologia, focar na doença. Nós temos que entender de movimento, entender de biomecânica. Tudo bem? Porque é através dela que nós vamos ajudar nosso paciente da melhor forma. Porque vocês vão entender hoje que o importante é o corpo estar em equilíbrio, tá certo? É todas as articulações se movimentarem em harmonia, todas as articulações tendo o seu movimento, cada uma na sua função, tá bom? E assim o próprio corpo ele tem a sua capacidade de autocura, de auto se organizar. Então, depois que você equilibrar todo o sistema, eu tenho certeza que ele vai entrar em equilíbrio novamente e as dores, vamos dizer assim, vão ter melhoras. A gente vai cuidar das dores, tá certo? Por quê? Tratando a causa do problema. Vocês vão ver como a gente vai avaliar o paciente, um aluno, e descobrir a causa, descobrir as disfunções ocultas. Tudo certo? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós, profissionais do movimento, nós somos únicos. A gente pode falar que nós cuidamos de disfunções, relacionadas ao movimento, tá? Nós somos os únicos aí que vamos cuidar disso com o nosso aluno, do nosso paciente, tá bom? Somos exclusivos, vamos dizer nisso, que é tratar, que é cuidar através do movimento, tá certo? Que, como eu disse para vocês, é uma grande escassez aí atualmente, que nós temos que tratar o movimento, cuidar do movimento, avaliar, tá bom? Pessoal, quiserem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, fazer um comentário, escreve aí no chat, que o pessoal vai passando aqui para mim, e aí a gente vai conversando também sobre isso, tá bom? Bom, falei bastante. Primeira coisa, a gente vai falar, aqui na nossa live, a gente vai falar sobre agachamento, tá? Mas a nossa metodologia, a repadronização biomecânica global, é uma metodologia completa. A gente vai olhar o corpo como um todo, não só o agachamento. Por que eu escolhi o agachamento? Por que a gente escolheu o agachamento para falar dele hoje? Porque é o movimento mais funcional que nós temos, certo? Ele pode ser considerado um padrão funcional, tá bom? Então, com isso, a gente consegue avaliar e usar o agachamento também para tratar, tá bom? Mas principalmente avaliar o nosso paciente, o nosso aluno, e olhar ele como um todo,
tá bom? Desde o tornozelo, o joelho, o quadril e a coluna, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, tá? Então a repadronização biomecânica global é uma metodologia de avaliação, diagnóstico e prescrição de exercícios terapêuticos de forma certeira, precisa, tá bom? E foi entender isso, foi entender o exercício terapêutico que fez um grande diferencial aí na minha vida, tá bom? Que realmente fez as coisas mudarem, certo? Eu ter uma agenda cheia, eu ganhar mais, ser mais rentável e até sair de outros lugares, aí, parar de trabalhar em outros lugares para atuar só com isso, tá bom? É isso que eu vou contar para vocês já já. Então, falado um pouco disso, toda essa introdução, queria me apresentar para vocês, contar um pouco sobre mim agora. Eu sou o Jader Mercante, eu sou fisioterapeuta, tenho especialização em atividade física e saúde, especialização lato sensu em osteopatia e tenho vários cursos aí nacionais como quiropraxia, kinesiotape, dry needling, liberação miofascial, instrumental e manual, várias técnicas aí, vários recursos para a gente usar e cursos internacionais também, como o Mackenzie, que é o diagnóstico e terapia mecânica, tá certo? Então, com tudo isso, com todas essas informações que eu tive de todo esse tempo que eu montei a metodologia, montei a repadronização biomecânica global, tá? E um pouquinho da minha história, para vocês entenderem um pouquinho. Bom, desde a adolescência eu fui ligado a exercício, a essa parte mais ativa, sempre fui uma pessoa ativa, sempre pratiquei exercícios, sempre estive ligado com isso, tá? E foi na faculdade, né, que eu, na verdade, quando eu estava na escola, aí, no terceiro ano, fiquei na dúvida se eu ia estudar educação física, estudar fisioterapia, mas aí pesquisando sobre fisioterapia, eu me encontrei mais e fui para fisioterapia, tá? E foi na faculdade, foi lá para o segundo, terceiro ano da faculdade, que eu conheci um professor que ele me mostrou a terapia manual, né, me mostrou a osteopatia. Esse professor é o próprio Fábio, que está aqui com a gente, que está aqui do Instituto, e até vim trabalhar com ele depois que eu me formei, e ele mostrou a osteopatia, né? E eu fiquei encantado com isso, e quis estudar osteopatia, porque anteriormente eu queria estudar acupuntura, sempre pensei nisso, estudar acupuntura, mas eu percebi que a osteopatia, ela me dava uma visão sobre o corpo humano muito completa. E a acupuntura é excepcional, mas eu me encantei mais com a osteopatia porque ela me dá essa visão completa. E outro detalhe também, entender o corpo como um todo, a biomecânica mais minuciosa, também dá esse grande diferencial, tá certo? E quando eu entendi sobre isso, comecei a estudar a terapia manual, né, minha cabeça abriu realmente para o que realmente funciona, para o que realmente dá certo e, de novo, focando, né, falando novamente, nós somos únicos, tá bom? Nós, profissionais do movimento, fisioterapeutas principalmente, nós somos únicos, nós somos os únicos que trabalham as disfunções, né, e com movimento juntos, tá certo? Então, juntar isso, movimento humano e disfunções, não vamos nem falar de patologias, como eu disse para vocês, entender as disfunções. Nós somos únicos profissionais que fazem isso, então a gente tem que aproveitar isso, tá bom? E entender de terapia manual também é uma boa, mas aqui a gente está para falar sobre exercício terapêutico, tá certo? Então, atualmente, pensando sobre isso, continuando a minha história, na verdade, conheci a osteopatia, continuei estudando, terminei minha formação, terminei a faculdade e terminei meu curso também de osteopatia. Continuei estudando exercícios terapêuticos, fazendo cursos especializados nesse assunto e logo quando eu me formei, eu vim trabalhar. Hoje eu trabalho atualmente aqui no Instituto Fábio Soler, aqui no Mato Grosso do Sul, cidade de Três Lagoas, no interior de Mato Grosso do Sul, e um instituto aqui de referência da nossa região. E aqui, além de eu trabalhar com a terapia manual, eu sou responsável pelo setor de repadronização biomecânica global, que é o setor de exercícios terapêuticos, tá certo? Que é até aqui mesmo nessa sala que a gente está aqui agora, é aqui mesmo onde que acontece os atendimentos aqui no tatame, aqui nós temos alguns equipamentos também, onde a gente consegue aplicar. Mas vocês vão ver
que os exercícios e a visão que eu quero passar para vocês precisa de muito pouco equipamento, praticamente nada, tá? O investimento para começar, na verdade, é zero. Você só tem que entender os conceitos. É isso que é o grande diferencial, tá bom? Então, hoje eu posso dizer que eu já ajudei centenas de pessoas, centenas de pacientes, já ajudei alunos que estão aplicando essa metodologia e eu quero também que você passe por isso, que você ajude pessoas, tá certo? Que essa é a intenção, tá bom? Então, para quem está chegando agora aí na live, bem-vindo novamente. De novo, o recado que eu dei lá no começo, para vocês novamente, quem chegou agora. Pega uma caneta, pega um papel, anota, que já vai ter bastante informação importante, que pode mudar aí a sua visão. Até mesmo amanhã você pode já aplicar com o seu aluno, com o seu paciente, a metodologia nessa visão diferente e já ter um atendimento melhor e começar a transformar a sua vida e principalmente transformar a vida do seu aluno, do seu paciente. Primeira informação aí que eu acho que já vai começar a dar um diferencial para você. Entender o que é mobilidade. Entender o que é mobilidade. Então, anota aí. O que é mobilidade? Anota para não esquecer. Tá certo? Que vocês já vão usar isso aí a partir de amanhã. Então, o que é mobilidade? Se a gente está falando tanto de mobilidade, a gente tem que entender de mobilidade. Nós somos profissionais do movimento, tem que entender de mobilidade. O que é mobilidade, então? Primeira coisa, a mobilidade é a junção de três coisas. Tá? Primeira coisa é a flexibilidade. Flexibilidade faz parte aí da mobilidade, tá bom? A segunda coisa é ter ADM, é ter amplitude de movimento, ter grandes amplitudes, movimentos amplos. Terceira coisa, controle dessa ADM, controle dessa amplitude. Então, vamos explicar mais passo a passo. A flexibilidade, nós não podemos confundir flexibilidade com mobilidade. A flexibilidade faz parte da mobilidade, certo? Mas a flexibilidade está relacionada com os tecidos moles, tá bom? Com os músculos, tendões, fáscias. Já a mobilidade é o conjunto da flexibilidade e de ter ADM. Se você tem bastante flexibilidade, consequentemente você também vai ter amplitude de movimento, tá? E aí você ter o controle dessa amplitude de movimento. O que é ter esse controle? É literalmente o seu cérebro saber fazer o movimento. Ele conseguir fazer esse movimento, conseguir chegar nessa amplitude final, tá? Porque isso é um grande diferencial. A gente na verdade, não está ensinando o seu músculo a se movimentar, a sua articulação a se movimentar. Você, na verdade, está treinando o seu sistema nervoso, treinando o seu cérebro para que ele consiga atuar no seu sistema, certo? Aliás, o sistema nervoso é o sistema que comanda tudo, tá bom? Então, ele que vai comandar esse controle. Então, mobilidade, anotou aí para não esquecer, é a junção dessas três coisas. Ser flexível, ter flexibilidade, ter uma ADM boa e ter controle da ADM, tá bom? Ter controle da ADM. Então, juntando essas três coisas, esses três parâmetros, nós temos aí a famosa mobilidade, tá certo? E o que traz hoje pra gente? Que a evidência científica, ela bate muito forte nisso, que a gente tem que entender de mobilidade e diferenciar. Na terapia manual, nós gostamos muito da mobilidade passiva, né? Aplicar a mobilidade passiva, o paciente está deitado e muitas vezes, né? Você aplica as técnicas, você mobiliza ele, vamos dizer assim. Mas o que hoje você traz pra gente? Que mobilizações ativas têm um grande diferencial, tá? Então, unir essas duas coisas é de suma importância. E trabalhar essa mobilidade ativa vai fazer um grande diferencial para o seu paciente. Trabalhar essa mobilidade vai transformar o seu paciente. Por quê? Eu quero que você cuide dele, quando ele vier reclamar de alguma dor para você consiga chegar na causa do problema. E é entender esses conceitos, é entender isso que dá essa grande transformação, essa grande diferença, e eu quero que transforme também a sua vida como transformou a minha quando eu comecei a entender sobre isso, tá bom? Então, esse é o conceito de mobilidade. A gente pode falar assim que é um tratamento ouro, certo? Quando a gente une terapia manual com exercícios terapêuticos, né? A terapia manual avançada e os exercícios terapêuticos, a repadronização, é um tratamento ouro. A ciência traz isso pra gente, que é um tratamento ouro, principalmente para a coluna,
tá? Mas também a gente consegue atuar em todas as articulações, tá certo? Então essa é nossa primeira aí nosso primeiro tópico falando sobre mobilidade, tá bom? Enfim, agora eu vou precisar da nossa modelo para que ela faça aqui um agachamento para a gente e eu comece a falar um pouquinho para vocês disso na prática, tá bom? Vamos lá, vem cá. Isso. Um pouquinho mais para cá. Beleza. Essa aqui é a Thalita, nossa modelo, e minha noiva também, topa tudo. A gente tem que falar para ela, a gente está junto e sempre está comigo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, tá bom? Pensando na mobilidade e agora levando pro agachamento, tá? Vamos lá, Thalita, faz um agachamento pra gente e vamos analisar. Fica um pouquinho aí. Eu sei que é um pouco difícil, mas fica um pouquinho aí. Primeira coisa, anota aí agora, tá? As articulações que mais precisam de mobilidade para ela conseguir fazer isso. O tornozelo, se não tiver mobilidade de tornozelo, não consegue descer. Quadril também pode atrapalhar. E a mobilidade torácica, tá bom? Pode subir. Ficar parado de isometria é difícil, né? Para todo mundo, não só para você, fica tranquila. Então, não esquece, tá bom? Articulações que precisam de mobilidade para você poder ter um agachamento legal, bem feito. Se não tiver essas mobilidades dessas articulações, dificilmente você vai fazer um agachamento com perfeição. E como eu disse para vocês, o agachamento ele é um padrão funcional que a gente tem que alcançar. Então, para você conseguir fazer o agachamento bem feito, você tem que estar com as suas articulações todas funcionando em perfeito estado, todas em equilíbrio. Certo? Então, falando primeiramente de mobilidade. Vamos lá, Thalita. Agora, simula um agachamento para pessoas que não têm mobilidade de tornozelo, que seria o joelho não ir lá para frente, você vai ficar um pouco inclinado assim, ó. Isso. Quando o tornozelo não tem mobilidade, o joelho vai ficar um pouco mais alto, o quadril vai até abaixar, mas o tronco vai ficar assim, ó, bem para frente, tá? Por quê? O tornozelo não consegue fazer dorsiflexão total. Pode levantar, tá bom? Ele não consegue fazer dorsiflexão, então o quadril também tem dificuldades para descer, tá certo? Se o quadril também tem dificuldades em fazer flexão total, em encaixar todo, também fica difícil de acontecer esse movimento, tá? E a torácica também influencia bastante. Se ela não tiver uma boa mobilidade do tórax, acontece que também ela vai querer ficar com o tronco lá para frente, não vai conseguir manter o tórax alto, né? A coluna torácica estendida, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam, na verdade? Os conceitos, entender que é necessário ter mobilidade. Sem mobilidade, o movimento fica dificultoso. E agora deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou que, pensando que o agachamento é o nosso padrão funcional, que você agacha para quase tudo, você se movimenta assim para quase tudo? Para você sentar e levantar da cadeira, até mesmo do vaso sanitário, para você calçar o sapato, fazer uma faxina na sua casa, se movimentar de forma global, fazer um esporte, você vai precisar do agachamento. Então você vai precisar de ter essa mobilidade. E você acha que se tiver alguma estrutura que não estiver trabalhando bem, outra vai compensar. E aí começa a aparecer os desconfortos, tá bom? Então, conseguir fazer o agachamento mostra pra gente que você está bem com suas articulações. E se você não consegue fazer um agachamento legal, mostra que, se ainda não apareceu, pode ser. Você é um grande candidato a aparecer alguma disfunção. A gente na biologia a gente não pode falar que vai acontecer mesmo, mas tem grandes chances de começar compensações aí e ter dores em alguns lugares, tá certo? Então aqui pra gente entender de mobilidade. Tá bom? Thalita, pode sentar um pouquinho, já eu vou te chamar de novo, tá bom? Pra gente falar um pouco mais. Então, entender a mobilidade, entender esse conceito, para que serve, que fez o grande diferencial, certo? Como eu já falei para vocês, que eu já dei a dica logo de cara, né? Quais são as mobilidades, quais são as articulações que precisam de mobilidade? Quero que você escreva aí para mim no chat agora, escreve aí para mim, no agachamento, quais são as articulações que precisam de
estabilidade, tá certo? Escreve para mim no chat agora, depois o pessoal vai ler aqui para mim saber como vocês estão. Eu vou falar já já sobre estabilidade, mas fala para mim, quais são as articulações que precisam de estabilidade? Já falei quais precisam de mobilidade. Agora eu quero que vocês me falam quais são as articulações que precisam de estabilidade, tá bom? Então, o que eu quero focar com vocês agora? Que a evidência científica traz isso para a gente muito forte. Entender sobre essa mobilidade, entender sobre essa mobilidade ativa é o grande diferencial para nós. E de novo, não me canso de repetir, nós profissionais do movimento somos únicos que conseguimos atuar dessa maneira. Se eu posso falar mais especificamente para o fisioterapeuta que consegue aí falar de disfunções e exercícios juntos, né? Tratar com o movimento. O movimento é vida, né? A gente aprende isso na fisioterapia. Então, entender esses conceitos é o grande diferencial. E entender que a evidência está junto com a gente, está andando junto com a gente, ou melhor, a gente está andando junto com a evidência é um grande diferencial da RBG, da Repadronização Biomecânica Global. Tá certo? Entender isso é o nosso grande diferencial e eu entender isso foi o que fez uma transformação na minha vida, nos meus atendimentos e é o que eu quero que você também entenda e eu também quero que faça uma transformação na sua vida principalmente, certo? Uma transformação profissional e pessoal, tá bom? Porque você vai ter mais resultados, você vai ter agenda cheia, você vai ganhar mais e com isso vai mudando sua vida, vai tendo uma transformação na sua vida como um todo, não só como profissional, tá certo? Então, posso falar isso de alto e bom tom, porque eu literalmente vivo de atendimentos, eu atendo todos os dias eu estou aqui no Instituto, estou atendendo, estou trabalhando, então eu posso falar para vocês com propriedade que isso funciona, tá bom? Atuar com exercícios terapêuticos de forma certa funciona. E terapeuta manual que subestima os exercícios de forma correta também está perdendo tempo, tá? O terapeuta manual que ainda acha que só mobilizações passivas, que só a manipulação, que só o paciente na maca vai funcionar 100%, ele está fora do jogo, tá? Se você não entender de exercícios terapêuticos junto com a sua terapia manual, seus resultados não vão ser incontestáveis. E é isso que a gente quer alcançar. Resultados incontestáveis, agenda cheia, e isso vai tendo consequências na nossa vida como um todo, vai transformando a nossa vida e a vida do seu paciente, porque ele vai ficar melhor, tá? Muito bem. O pessoal respondeu aí, falaram alguma coisa sobre estabilidade? Alguém falou alguma coisa aí no chat? Tem muita gente perguntando já, eu estou colocando aqui e no final você vai falar sobre responder todas as perguntas que eu vou passar. Ah, só tá. No final, o pessoal está falando sobre dores de lombar, sobre dores de joelhos, dores cervicais, um paciente também torceu o tornozelo, outro teve fratura de tornozelo, e como que fica bem restrito essas situações assim? Dá um spoiler só. Certo, então o que a gente tem que tentar, o que a gente tem que entender? Como eu disse para vocês lá no começo, a gente tem que reequilibrar o sistema, tá? Muitas vezes, como aqui o Fábio falou, um pequeno spoiler do que a gente vai falar já, tá? O nosso conceito de articulação por articulação, hipermobilidade e hipomobilidade. A gente tem que entender que se uma estrutura não funciona bem, outra próxima vai começar a compensar. Então, por que você acha que você ou seu paciente está com dor lombar? Muitas vezes é por uma sobrecarga mecânica, tá? Sobrecarga mecânica. O que quer dizer a sobrecarga mecânica? É aquele local, ele está sendo sobrecarregado, literalmente. Então você tem que fazer as outras estruturas trabalhar melhor, trabalhar mais, tá? Ou melhor, voltar a trabalhar. Normalmente, essa região aí que, por exemplo, a dor lombar, é uma região que está trabalhando muito, né? Como o nome já diz, como eu disse para vocês, tendo uma sobrecarga. Então a gente precisa tirar essa sobrecarga mecânica trabalhando principalmente a coluna torácica e trabalhando o quadril. Então, conseguirem acompanhar o nosso raciocínio desses conceitos? Se a lombar está sendo sobrecarregada, eu tenho que trabalhar os segmentos próximos, não tratar só o local. Esse também é um grande erro nosso, tá? E um erro que não quero que vocês cometam mais também, que é tratar o local da dor. Nem sempre, na maioria das vezes, a causa do problema não está no local da dor.
está à distância, está próximo, está ou longe, mas o local da dor é muito difícil, tá? De ter ali a causa do problema, porque ali normalmente é um local de sobrecarga. E aí o que acontece? O que o fisioterapeuta acaba fazendo? Coloca lá um TENS, uma eletroestimulação, quer passar um ultrassom na coluna lombar, sendo que isso não vai tirar a sobrecarga mecânica do local. Só vai tirar a sobrecarga mecânica do local trabalhando as proximidades, tirando a sobrecarga mecânica, trabalhando as articulações próximas. Então, falando de lombar, a gente tem que tratar principalmente a região torácica, cuidar, olhar, avaliar a região torácica e a região do quadril. Na nossa metodologia da repadronização, nós temos vários testes funcionais para a gente alcançar e conseguir identificar qual estrutura está sendo mais acometida, mas vocês puderam ver agora há pouco, a gente vai ver, a Thalita vai agachar de novo já. No próprio agachamento é um teste funcional para você fazer com o seu paciente. Pede para ele agachar, tá? E aí você já vai conseguir identificar. Será que o quadril está com uma boa mobilidade? Será que a torácica está com uma boa mobilidade? Tá? Então, se esses locais não tiver com uma boa mobilidade, não tiver com uma boa estabilidade, a gente vai falar já, também pode desenvolver aí desconfortos, né? Na própria avaliação do agachamento a gente consegue direcionar para qual região a gente vai tratar, tá bom? E eu vou falar mais sobre as outras coisas mais tarde, tá? Já. Fica com a gente, fica comigo, que eu vou falar para vocês já sobre o joelho, vou falar de tornozelo, vou falar de quadril, tá? Então, vou falar mais para frente, já no final, falando um pouco sobre mais estabilidade, tá bom? Então, para fechar essa parte, esse tópico da mobilidade e da evidência científica juntas, e o próximo tópico é sobre a estabilidade, mas a gente tem que entender que isso tudo está andando junto, que a repadronização anda junto com a evidência, tá? Anda junto com os novos artigos científicos que mostram para a gente que nós temos que fazer uma terapia ativa com o nosso paciente, tá? Terapia ativa, fazer ele se movimentar. E também uma coisa muito importante que eu falo bastante na nossa metodologia, educar o seu paciente, explicar para ele o que está acontecendo com ele, tá? Você fazer uma educação em dor, esse é o nosso termo, tá? Esse é o termo correto. Então você educar o seu paciente, mostrar para ele o que está acontecendo, explicar para ele é o grande diferencial, tá? Às vezes, eu já tive pacientes que só de explicar para ele o que está acontecendo, explicar por que ele está com dor, na próxima sessão ele já melhora muito. Porque não dá para separar, vamos dizer assim, a psique, né, a nossa mente, como a gente pensa, como a gente vê as coisas do nosso corpo, tá? Então, aquele paciente que está catastrofizado, o que é catastrofização? É aquele paciente que está desesperado, que está com medo, que ele foi diagnosticado com hernia de disco e agora o médico falou que ele vai ficar de cadeira de rodas e ele chega para você desesperado. Ele quer achar uma solução. E o que a gente tem que fazer? Educar o paciente. Primeira coisa, mostrar para ele, explicar o porquê que está acontecendo isso com ele e educar ele de uma forma tranquila, entender que ele não vai ficar de cadeira de rodas por causa de uma hernia de disco, tá bom? Que isso tem tratamento, a gente pode ajudar ele e através dos exercícios é um dos métodos que a gente pode alcançar, que pode usar para a gente atingir esse paciente e transformar a vida dele, fazer ele melhorar, sair dessa crise aguda que ele está, por exemplo, com essa dor lombar, tá bom? Então, entender que isso a gente está a favor da ciência, ou melhor, a ciência está a nosso favor, isso é super importante. E a gente fala assim que é um tratamento ouro para você tratar o seu aluno, o seu paciente com dor lombar, dor na coluna e até das outras articulações, tá certo? Para continuar, para a gente falar sobre estabilidade, vamos chamar a nossa modelo aqui de novo para ela agachar mais uma vez e eu explicar mais um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. Um pouquinho mais para frente. Aí. Então vamos lá. Thalita, agacha de novo, por favor. Muito bem. O que a gente pode notar? Já falamos da mobilidade. Vamos falar onde precisa ter estabilidade. O joelho tem que ter estabilidade, porque ele não pode entrar para dentro, ele tem que ficar para fora. E a lombar, se também não tiver estabilidade, o que vai acontecer com o bumbum? Entrar para dentro.
tá? Isso não pode acontecer, pode levantar. Tá bom? Então, um joelho que não tem estabilidade um joelho que não tem estabilidade é um joelho que vai fazer um valgo muitas vezes. Então, quando ela estiver agachando, coloca o joelhinho para dentro. Fica um pouquinho virado assim. Agachado? Isso, agacha e joga o joelhinho para dentro, tá? Então, isso aqui não é nada legal para a nossa coxa, não é nada legal para o nosso joelho. Então, um joelho bem estável é um joelho que eu chamo de joelho de cowboy, tá? É o joelho de cowboy, ficar com o joelho para fora, a gente fazer um varo, pode levantar. A gente ficar como se fosse um joelho em varo, tá? Então, o joelho de cowboy é super importante, tá bom? Então, por exemplo, o próprio agachamento pode servir de teste para você ver se o joelho do seu paciente não está estável, está precisando de estabilidade. Nós temos outros testes também, que são bem legais para se fazer para o joelho. O pessoal que perguntou de joelho, então vou dar uma dica para vocês, hein? Exclusiva. Vamos lá. Thalita, quero que você fique um pouco mais de frente e eu quero que você faça esse movimento aqui, ó. Você vai ficar com uma perna só e aí você vai tocar só o calcanhar no chão lá na frente, fazer isso aqui, ó, e voltar. Levanta bem a ponta do pé, assim, ó, levanta para você. Toca no chão e volta. Isso. Faz mais uma vez. Beleza, levantou. Aí. Você vai fazer mais uma vez, tá? Pessoal, dá uma olhada no joelho dela. Esse teste é chamado de step down. A gente pode fazer ele em cima de um degrau, pode colocar os dois pés. A gente pode fazer ele em cima de um degrau, tá? Para ser mais fidedigno, mas dá pra gente testar aqui no chão mesmo, tá bom? E olha que legal como a gente pode testar o joelho, se está precisando de estabilidade ou não, através desse teste. De novo. Subiu. Mais uma vez. Subiu. Vocês conseguiram perceber que no final do movimento o joelho dela entra um pouquinho para dentro? A gente chama isso de valgo dinâmico, tá? Então, será que quando a Thalita está correndo, será que quando ela está subindo uma escada, isso não está acontecendo toda hora? O joelho precisando de estabilidade, tá? Tem um músculo bem importante aqui no nosso quadril, que é o carinha que vai estabilizar bastante o joelho. É chamado de glúteo médio. É um músculo que, em cadeia fechada, vamos dizer assim, quando a gente está fazendo esses testes, fazendo agachamento, ele estabiliza muito o joelho. Não deixa o joelho fazer essa rotação interna, tá? Então, ó, agora, Thalita, sabendo disso, faz de novo esse teste e tenta fazer o seu joelho sempre ficar para fora. Subiu. De novo. Aê, beleza. Então a segunda vez, a primeira vez ela conseguiu melhor, a segunda sambou um pouquinho mais. Mas esse próprio teste já serve como exercício. Então anota aí, teste de step down serve como exercício para você já trabalhar o joelho do seu paciente, tá? Fazendo ele, o comando verbal para ele é sempre manter o joelho para fora, tá bom? Assim a gente vai ativar bastante a musculatura do quadril para deixar o joelho sempre para fora, usar bastante o glúteo médio para jogar o joelho para fora, tá certo? Então, assim, às vezes muitas causas de dores aí no joelho vêm por causa dessa falta de instabilidade, ou melhor, por essa instabilidade, falta de estabilidade, na verdade, no joelho, tá certo? Muito bem, e o nossa lombar também dá diferença. Se a lombar também não estiver estável, a gente não conseguir manter a curvatura neutra da lombar, o que acontece com o quadril, o que acontece com o bumbum? Entra para dentro, tá? E nem sempre isso é interessante. Talvez para atletas, para alunos, pacientes que já estão mais avançados, que já levantam carga, que já fazem um trabalho de força, talvez a gente não precisa ficar prestando atenção tanto nisso. Mas para pessoas que estão começando ou que está tratando dores lombares, o legal é tentar manter sempre a curvatura neutra, tá? Não deixar o bumbum entrar para dentro na hora do agachamento. Beleza? Beleza, Thalita, obrigado. Qualquer coisa eu já falo de novo, tá bom? Então, isso é para a gente falar sobre as estabilidades, tá? Entendemos aí as articulações que fazem parte, que precisam de estabilidade no agachamento, né? O joelho, ele precisa de estabilidade e a nossa lombar é uma região que precisa de estabilidade. A gente tem que conseguir contrair bastante o transverso do abdômen, tá? Essa musculatura mais interna que nós temos,
por baixo até dos músculos abdominais, tá bom? É a nossa primeira camada muscular aí de dentro para fora, vamos dizer assim, e ela vem como um cilindro, tá, no nosso tronco. E uma das formas que a gente consegue, na verdade, contrair bem o transverso do abdômen é de forma isométrica, tá? Porque suas fibras são transversais, não tem um movimento que a gente possa fazer para contrair o transverso. Então a gente tem que fazer exercícios mais isométricos, tá? Para a gente conseguir aí contrair o transverso do abdômen com excelência. Então, já fica uma dica aí para os profissionais do movimento que às vezes querem contrair o transverso do abdômen, querem trabalhar o transverso do abdômen e, por exemplo, coloca o seu aluno, o seu paciente para segurar um halter de um lado e fazer esse movimento, fazer inclinações de tronco, né? Fazer isso aqui. Você está trabalhando o quadrado lombar, certo? Esses músculos que lateralizam o tronco, que inclinam o tronco, mas o transverso não, tá certo? Pegando um pouquinho os oblíquos, né? Mas é mais o quadrado lombar que faz essa inclinação, tá? Então não está trabalhando o transverso. O transverso ele é trabalhado quando a gente faz isometria, certo? Pelas suas fibras musculares, tá bom? Então foi entender tudo isso que eu quero deixar bem claro, que foi entender sobre esses 3 tópicos que eu escolhi para falar sobre com o agachamento para vocês. Mobilidade, a estabilidade, e entender que a evidência anda junto com a gente, que é um tratamento ouro para o seu paciente, para o seu aluno, é que fez o grande diferencial. Quando eu comecei a aplicar tudo isso diariamente, eu pude ter experiências próprias e ver que isso realmente funciona. Tá? Um tratamento com exercícios terapêuticos de forma adequada, de forma certeira, vamos dizer assim, depois que você aplica avaliações específicas. O próprio agachamento é uma avaliação. Vocês viram como a gente consegue avaliar o agachamento? Várias articulações que a gente consegue avaliar pelo agachamento, tá? Então, e de novo, né, repetindo novamente, a gente usa isso para tudo, a gente agacha a todo momento, a gente precisa ser funcional no nosso dia a dia. Tá bom? Então, lembrando, a nossa método também da repadronização, nós não só falamos sobre o agachamento, mas sim a gente vai tratar o corpo todo, tá? Nós estamos falando do agachamento hoje porque ele é um padrão funcional, que a gente tem que alcançar. Se você agacha perfeito, suas articulações estão em dia, tá? Estão trabalhando em harmonia. Se você não consegue agachar, ou melhor, a gente pode até ser mais específico e falar para você ficar de cócoras. Tenta aí na sua casa agora, tenta ficar de cócoras, fazer um agachamento profundo, total, tá? Descer lá embaixo. Se você conseguir, suas articulações estão em dia. Isso é um sinal muito bom. Tem mobilidade e tem estabilidade, tá certo? Principalmente mobilidade, para a gente conseguir descer lá embaixo. É um teste também que você pode fazer, tá? Com você mesmo e até mesmo com os seus pacientes, com os seus alunos. Tudo bem? Então, entender essas 3 coisas é o principal. O que é uma mobilidade? Eu falei da estabilidade, mas eu não expliquei o que ela é. Vamos voltar um pouquinho. Falei que as articulações precisam ser estáveis, mas só para deixar claro, nós temos 3 tipos de estabilidade. Nós temos a estabilidade ativa. A estabilidade ativa são nossos próprios músculos que fazem para nós. Os nossos músculos se contraem e fazem a estabilização. Que foi o exemplo que eu dei quando a Thalita estava fazendo o agachamento, que seu joelho tem que se manter aberto, para fora, o glúteo médio, fazer uma estabilização ativa. Nós temos a estabilização passiva, que é aquela estabilização que nossos ligamentos fazem, tá? Eles são nossos principais, são as principais estruturas que vão fazer essa estabilização passiva, tá bom? E nós temos a estabilização, né, a estabilidade neural, que é quando você estimula seu sistema nervoso a ativar essa musculatura de novo. Muitas vezes, a grande sacada é entender que nós temos músculos que às vezes eles estão entrando em retardo de contração, estão tendo dificuldade, estão tendo muitas poucas fibras que estão contraindo, tá? Então, quando a gente começa a ensinar o sistema nervoso a contrair essa musculatura de novo, é quando ele começa a trabalhar melhor e ativar as suas fibras musculares como um todo. Então, um exemplo do glúteo médio. Tem vários outros exercícios que podem ser feitos para você ativar o glúteo médio bem forte e fazer o cérebro entender novamente que ele tem que trabalhar essa musculatura, tá bom? Então, é um método completo, a gente vai olhar o corpo do paciente completo, como um todo. Por isso que a gente fala que é a repadronização biomecânica global, tá?
E entendendo sobre isso, de mobilidade, estabilidade, responde aí para mim, quem que não precisa disso? Quem que não precisa de mobilidade, de estabilidade? Você mesmo pode ser uma dessas pessoas, o seu aluno, o seu paciente. Você não quer transformar a vida deles, melhorar ele, fazer com que ele fique funcional novamente? E com isso ter resultados, transformar a sua vida? Então, quem não precisa de mobilidade, né? Nós mesmos, como eu já falei, a gente faz tudo, a gente usa isso no nosso dia a dia e a gente não percebe, tá? Quando o negócio começa a ficar difícil, quando a gente começa a ter uma dificuldade, aí que a gente pensa, nossa, eu tô meio duro, hein? Tô precisando dar uma alongada, né? Isso que a gente fala muitas vezes, ou que você escuta o seu paciente falar, eu tô sentindo que eu tô meio duro, parece que eu tô precisando alongar um pouco. Aí é quando ele começa a perceber que ele tá precisando de mobilidade, tá certo? Então, quem não precisa de mobilidade? Fala aí no chat se tem alguma pessoa que não precisa de mobilidade, tá bom? Ou coloca aí se você mesmo está precisando de mobilidade, tá? Vamos interagir um pouco, conversa aí comigo no chat, tá bom? Que depois o pessoal vai me falar aqui o que vocês estão me falando e a gente vai conversar um pouco. Então, escreve para mim se você está precisando de mobilidade ou não, tá? Quem que não precisa disso, tá certo? Enfim, sabendo disso, sobre esses conceitos, isso é uma coisa que não vai acabar, não vai passar. É uma coisa, a gente fala assim, que é universal e duradoura, não acaba. O nosso corpo humano não vai mudar o suficiente para que mude esses conceitos, para que mude a sua anatomia, né? Então, entendido isso uma vez, conseguido aplicar isso uma vez, ou melhor, entendido os conceitos, você vai aplicar isso para sempre com seus pacientes, vamos dizer assim, tá bom? Porque a gente tem até uma analogia que a gente faz aqui no Instituto, uma brincadeira, que é assim, se você, por exemplo, né? Se você trabalha com tecnologia ou trabalha com carros, por exemplo, você todo ano tem que se atualizar, porque todo ano sai um sistema novo, um sistema operacional novo, uma peça nova que você tem que encaixar, que você tem que deixar a coisa melhor, e você tem que estudar para conseguir adequar isso a nova tecnologia, né? As novas coisas que estão surgindo. Mas o corpo humano, ele não vai mudar tão rápido assim. Você pode ter certeza que enquanto a gente estiver aqui agora, o corpo humano não vai ter uma mudança tão brusca de uma forma de mudar a sua morfologia, a sua anatomia, ou se atualizar todo ano, que a gente vai ter que mudar todos esses conceitos. O que eu quero deixar claro claro, sempre há coisas novas para se descobrir, a evidência científica está aí para isso, para provar que umas coisas funcionam mais, outras não funcionam tanto, mas entendido de biomecânica, você entendeu o movimento, a coxa mexe assim, o ombro mexe assim, a coluna mexe assim, isso não vai mudar, é o movimento humano, biomecânica, tá? Então, depois que você aprendeu esses conceitos, isso vai se manter. Tá? Um conceito que está junto aí com o que a gente sempre falou, que a gente está falando agora sobre agachamento, sobre o corpo todo, trabalhar, é o conceito da articulação por articulação. Eu comecei a falar um pouquinho, dei aquele spoiler, né? E agora eu vou explicar melhor para vocês. O que é o conceito da articulação por articulação? É entender que cada articulação tem sua função primária. É daí que a gente tira que o tornozelo precisa de mobilidade, que o quadril precisa de mobilidade, que a torácica precisa de mobilidade. Por quê? O conceito articulação por articulação traz para a gente que cada articulação tem que ter sua função primária, não é função exclusiva, certo? Anota essa informação que ela é de suma importância, não esquece. Amanhã você já vai estar olhando para os seus alunos, olhando para os seus pacientes de uma forma diferente. As articulações têm suas funções primárias, mas não exclusivas. Por exemplo, o tornozelo é uma articulação que tem que ser mais móvel, mas isso não quer dizer que você não tem que trabalhar a musculatura que está próxima. Você deve, mas primariamente você tem que trabalhar a mobilidade. E é isso que a repadronização no nosso curso, na nossa metodologia, a gente foca, tá? Trabalhar o corpo como um todo. Olhar cada articulação, vamos dizer assim, entender a função de cada uma e aplicar exercícios terapêuticos para cada uma, tá? Na nossa metodologia, vocês vão ter mais de 130 aulas e dessas 130 aulas são mais de 80 vídeos de exercícios explicativos,
Ou seja, eu estou explicando, eu mesmo estou fazendo o exercício e estou explicando, é assim, é assado, faz assim, certo? Então você não vai somente ver o vídeo e tentar decifrar ali por você. Eu estou explicando o vídeo para você, estou explicando o exercício para você e você vai entender como que deve ser feito, tá? Então, esse é o conceito de articulação por articulação e ele vem ligado intimamente com a hipermobilidade e com a hipomobilidade, que é um conceito que eu trouxe lá da terapia manual e eu aplico aqui com os exercícios terapêuticos, porque casa muito bem, tá? Com o conceito de articulação por articulação. O que a hipo e a hipermobilidade fala para nós? Se tem uma estrutura que está hipermóvel, que está trabalhando muito, certo? Ou melhor, se eu tenho uma articulação, uma região que está trabalhando pouco, que está hipomóvel, né? Corrigindo, se ela está hipomóvel, trabalhando pouco, eu tenho outras estruturas que estão tendo que fazer um trabalho exacerbado, trabalhando demais, e aí começa as disfunções. Então, esses dois conceitos, eles andam junto para nós, e a gente sempre vai avaliar o paciente dessa forma, olhar ele como um todo, entender que esses conceitos estão intimamente conectados, interligados, e as articulações têm suas funções primárias, e tentar identificar as regiões que estão hipomóveis. Normalmente a região que está hipomóvel, que tem uma pouca mobilidade, é a região que você tem que trabalhar a mobilidade, que é o que a gente está falando agora há pouco, tá? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei com a Thalita, se ela agacha e o tornozelo dela não movimenta bem, é uma articulação que está hipomóvel, eu já consegui identificar. Então eu tenho que trabalhar mobilidade ali, tá certo? E aí eu posso melhorar dores do joelho, dores do quadril, porque eu posso ter disfunções que vão ascendendo, que começam pelo pé, né? Se o seu tornozelo não trabalha bem, compensa tudo. O resto fica hipermóvel, certo? E muitas vezes pode perder a estabilidade. No caso do joelho, ele pode ficar instável, certo? E a gente tem que entrar com exercícios de estabilidade para o joelho, tá bom? E assim, essa é a ideia de reequilibrar o sistema e é isso que é a grande sacada da repadronização biomecânica global, que é o que fez eu olhar para tudo de uma forma diferente, entender tudo isso e é o jeito que eu quero passar isso para vocês, tá? Se a gente for falar aqui de investimento que eu tive que fazer, vamos dizer, para mim aprender tudo isso, se a gente for parar para pensar de cursos, já vai dar mais de 10 mil reais aí, tenho certeza. Se for juntar com a faculdade, então é um investimento de mais de 80 mil, vamos dizer assim, tá certo? E o que é a repadronização? É todo esse conhecimento que eu tive sobre exercícios terapêuticos de forma empacotada para você, de uma forma, de um passo a passo, essa é a verdade. Eu quero que você veja, entenda e aprenda um passo a passo para você atuar com exercícios terapêuticos, certo? Então isso é a proposta da repadronização biomecânica global. Você aprendeu passo a passo para trabalhar com exercícios terapêuticos. É um método que você vai conseguir avaliar, ter diagnósticos, né, diagnosticar e aí prescrever exercícios certeiros para a articulação que está precisando, tá certo? Para a articulação que está precisando desse movimento, precisando de mobilidade, precisando de estabilidade, tá certo? Bom, agora eu quero... O pessoal está falando alguma coisa aí no chat, tem alguma... Quer responder dúvida um pouco? Vamos responder algumas coisas, aí a gente continua. O que o pessoal está perguntando aí? Vamos lá. Primeira pergunta... A galera tá animada, hein, já? Oh, legal. E coloca aí de onde você é. Às vezes tem pessoas aí que tá longe da gente. A gente está aqui no interior do Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas. Então, às vezes tem pessoas que estão longe da gente. Fala aí pra mim de onde você tá e o pessoal vai comentar aqui comigo e pra gente ficar sabendo de onde você tá vendo aí esse conteúdo. Jader, quem teve fratura, o Moisés Mensor está perguntando. Quem teve fratura de tornozelo, colocou tala e depois não fez as sessões de físio necessárias, isso é mais ou menos há uns 6 anos. Consegue ganhar ainda a mobilidade do tornozelo? E a dorse do paciente é bem restrita. O paciente não faz dorsiflexão
e fraturou o joelho, o tornozelo há 6 anos e não fez físico correto. Como que faz para ganhar mobilidade, cara? Certo. O que é importante a gente entender? Moisés, o que é importante a gente entender? Obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. E o que é importante a gente entender? Que para ter mobilidade é preciso constância, é preciso fazer sempre, tá? Então, por exemplo, você mesmo já deu aí esse exemplo desse paciente que já foi há 6 anos a fratura dele, ele teve uma consolidação, né, provavelmente boa, mas não fez a fisioterapia corretamente. É claro que isso tem uma limitação de movimento, mas é a constância e fazendo todo dia, ou pelo menos como a gente trabalha aqui no Instituto, esse paciente indo até você 2 vezes por semana para você aplicar exercício terapêutico nele, aplicar mobilidade de tornozelo, é a maneira de você ir soltando esse tornozelo de forma gradativa, tá bom? Então, assim, realmente, nesse histórico aqui do seu paciente, não é de uma hora para outra que ele vai aumentar a dorsiflexão dele e vai melhorar tudo isso, mas o importante é ter essa constância, fazer o exercício sempre e educar o seu paciente sobre isso também, que é importante ele sempre fazer o exercício de mobilidade de tornozelo e não trabalhar só o tornozelo, porque pensa comigo, se ele está com uma mobilidade restrita de tornozelo, você não concorda que outras estruturas estão compensando isso para ele? Então, como que está o joelho dele? Como que está o quadril dele? Tá bom? E o lado contralateral? E o outro lado? Será que não entrou em compensação? Como é que estão as disfunções do outro lado? Como é que está o tornozelo do outro lado, o joelho, o quadril? Tá? Então, é importante você olhar também o todo e não olhar somente o tornozelo, tá bom? O paciente perguntou, Jara, e assim, ganha mobilidade? Ganha, com certeza ganha mobilidade, certo? Tem vários exercícios e, por exemplo, o que é o legal da nossa metodologia? É respeitar a dor. Eu falo bastante sobre isso no nosso curso, que é você respeitar a dor do seu paciente, tá? Você não tem que fazer exercícios que faz ele ter dor, né? É fugir da dor e respeitar a dor. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente recebe pacientes aqui que chegam com queixas, por exemplo, que estava fazendo exercício em outro lugar, que estava fazendo até mesmo pilates. Não estou generalizando de forma alguma, Pilates é sensacional, mas o profissional que é o que faz a metodologia ficar melhor, não é mesmo? Então, às vezes o paciente vem e fala assim, nossa, naquele local eu estava fazendo exercício e estava me doendo mais, estava sentindo muita dor, aumentando a minha dor. Não é por aí que a gente vai trabalhar, tá? Então, não existe somente um exercício de tornozelo, um de joelho, um de quadril, é uma série de exercícios, tá? Vocês vão ver que tem muitos exercícios que dá para aplicar de tornozelo, muitos exercícios do joelho, muitos exercícios do quadril, tá bom? Então, não existe só um exercício. E aí você vai fazer o quê? Trabalhar conforme o seu paciente fala para você, respeitar a dor dele e ir de forma gradativa. O que é importante entender? Que o exercício terapêutico ele é gradativo, tá? É necessário um pouco de constância e que a melhora é gradativa, porque o seu corpo ele tem que se reequilibrar novamente com esses estímulos que você está dando, tá bom? Agora, Jara, teve outra pergunta também. Rafael Borges perguntou se vai ter exercício para os pacientes fazer em casa, no seu programa de repadronização. Você tem essa educação em paciente? Com certeza. O que vocês vão ter? Os exercícios vocês podem fazer com o seu paciente na sua clínica, tem exercícios que dá para fazer na maca, tem exercícios que dá para fazer no chão. Então, você pode ensinar o seu paciente a fazer esses exercícios também, tá? E ele pode fazer em casa. Então, essa orientação, essa educação também é de suma importância, tá? Então, é claro, são exercícios, a maioria deles dá para o paciente fazer sozinho. Então, você explicar para ele, ensinar para ele e orientar ele a fazer em casa. Porque, querendo ou não, eu falo isso para meus pacientes também, até uma boa pergunta, né? Obrigado pela participação. Por exemplo, aqui mesmo no Instituto, eu atendo os pacientes 2 a 3 vezes na semana. E ele vem aqui e fica 50 minutos, 1 horinha comigo. E o resto do tempo que ele está na casa dele, né? Como será que ele está? Então, orientar e educar o seu paciente, o seu aluno, de forma geral, é de suma importância, porque ele tem que entender que o tratamento
também tem a participação dele. O tratamento é ativo, né? O que a gente está falando aqui até agora, o tratamento é ativo, tá? Então ele precisa se movimentar também. Não é só ele ficar esperando chegar no horário dele e vir fazer com você na sua clínica ou na sua sessão, tá bom? Então é importante sim essa orientação e você pode sim passar para o seu paciente fazer em casa. Com certeza ele vai conseguir fazer, porque como eu disse, os exercícios são explicativos e você mesmo pode passar para ele, você vai entender legal e pode ensinar ele a fazer também. Tem alguma outra pergunta, algum outro comentário? Outra pergunta, Jada. Tem pessoal aqui de vários locais, Criciúma, Três Lagoas, Ibitinga, Fernandópolis, pessoal de vários locais. Pô, legal, o Brasil todo tá aí com a gente, bacana, valeu gente. Outra coisa que o Alex perguntou, tá? Dor lombar depois de fazer agachamento é normal? Não, você não pode ter dor lombar depois de agachar, né? Se isso está acontecendo, é o que a gente fala de sobrecarga mecânica, tá? Não pode estar acontecendo essa sobrecarga na sua lombar. O que você tem que começar, o que você tem que prestar atenção? Se está acontecendo a retroversão do quadril, se a sua lombar está perdendo estabilidade e o bumbum está entrando para dentro, tá? Isso não pode acontecer. Ou se você está com uma boa mobilidade torácica, tá bom? Então, são um conjunto de coisas, pensando nos nossos conceitos de articulação para articulação, de hipo e hipermobilidade. Então, você não pode ter dor lombar quando agachar. O agachamento ele é o nosso movimento funcional e você não pode ter dor. E se você está tendo dor, é necessário então aplicar uma sistemática de exercício ou alguns exercícios para você, para melhorar. Provavelmente, né? Sem mesmo eu te conhecer, mas já dá para a gente ter essa ideia que sua torácica não movimenta bem ou o quadril não está movimentando bem, tá certo? Então ganhar mobilidade torácica, quadril e melhorar a ativação da força, ou melhor, acordar a musculatura do tronco, musculatura do transverso, os paravertebrais da sua coluna é o que vai dar o grande diferencial e você vai conseguir manter uma postura melhor no agachamento e talvez não inclinar tanto o corpo, né? Talvez seja um dos motivos também de agachar. Por isso que da dor. Por isso que a avaliação é de suma importância, pessoal, porque são N motivos que pode acontecer e por isso que você tem que avaliar cada paciente de forma individualizada, tá bom? O atendimento, a avaliação tem que ser de forma individualizada para você conseguir decifrar, ou melhor dizendo, identificar quais são aí as articulações que estão precisando, né, que estão atingidas, que estão melhor, não estão trabalhando bem e por isso que essa dor tá aparecendo. Show de bola, Jader. Tem aqui, ó, para a gente dar sequência, o pessoal de Ponta Porã, o pessoal de Minas Gerais e você pode mostrar alguns exercícios para hipercifose. Você vai ter mais alguma prática, Jader, de agachamento? Dá pra gente fazer alguns exemplos aqui de exercícios rápidos. Você passou uma técnica de agachamento já? Só mostrei as avaliações, olhar as articulações. Vamos fazer um exercício sim. O exemplo que a pessoa pediu é de hipercifose? De hipercifose. Tá, então vamos lá. A gente pode fazer isso, a gente pode aplicar esse exercício no próprio agachamento, porque, por exemplo, a hipercifose que acontece para quem ainda não sabe o que é hipercifose, né? Hipercifose é quando você tem uma curvatura torácica mais acentuada, tá? Então isso aí é uma hipercifose, muitas vezes uma hiperlordose cervical vem junto, tá? Então como que a gente pode trabalhar? Para a pessoa que tem a hipercifose, para vocês entenderem então como nossa metodologia é completa e olha o corpo como um todo. A gente tem que fazer o quê? Ganhar a mobilidade do tórax, ganhar a mobilidade torácica, fazer esse paciente conseguir realizar extensão torácica, tá bom? Realizar esse movimento de extensão torácica. A gente pode fazer isso através do próprio agachamento, já é um exercício que dá pra gente fazer isso, tá? E com alguns exercícios no chão, trabalhar remada também com o seu paciente, com elástico, também é importante, tá? Então vou dar o exemplo do agachamento e vou dar um exemplo com a faixa elástica também, que é legal, tá bom? Então, Thalita, vem cá pra gente fazer um exemplo de exercício, tá? Então, olha que interessante. No próprio agachamento, como que você pode trabalhar a hipercifose do seu
do seu aluno, do seu paciente, tá? Então a hipercifose, muitas vezes os ombros estão rodados, uma torácica aqui um pouco mais saliente. Então como que isso pode acontecer? Como que você pode fazer isso para ele? Quando ele estiver agachando, ou melhor, coloca ele para agachar de frente com a parede, tá bom? De frente com a parede ele vai conseguir, ele vai ser obrigado a manter o tronco alto, a manter o peito alto, vamos dizer assim, e conseguir tentar agachar dessa forma, tá? Antes disso, deixa eu falar uma coisa que eu não falei para vocês. Como que é o jeito certo de agachar? Né? A gente está falando agora de correção de disfunções, mas não adianta nada eu falar de correções agora se eu não falei como que a gente tem que agachar de forma correta. Então vamos lá, Thalita, fica um pouco mais de frente para eles. Isso. E aí, orientações básicas para você fazer um agachamento bem feito e ensina o seu paciente aí. Então anota para você ensinar isso para o seu paciente amanhã, para o seu aluno. Os pés vão ficar mais ou menos na largura do quadril, tá bom? Um pouquinho mais abertos, não tem problema se ficar. É uma posição confortável, não pode ser muito, senão você começa a ter recrutamento aí dos adutores a mais que o normal, não é interessante, tem que ser um pouquinho mais fechado. E os pés, eles vão ficar também ligeiramente, até 30 graus ali, apontando para fora. Isso vai mudar de pessoa para pessoa. Por quê? Nós temos diferença da angulação da cabeça do fêmur, tá? Da cabeça do fêmur, do colo do fêmur, na verdade. Então, tem pessoas que vai sentir confortável agachar bem com os pés até 30 graus aí para fora. Tem pessoas que vai conseguir agachar com o pé bem para frente e vai ficar tudo bem. Não vai ter dor, vai estar tranquilo. Eu, particularmente, eu tenho que ficar mais de joelho de cowboy mesmo, mais pé aberto, tá? Eu, com o pé para frente, eu tenho dificuldade. Dói um pouco minha coxa, então quando eu abro o pé, eu sinto mais conforto, consigo agachar lá embaixo e voltar. Então, a Thalita pode ficar na postura que ela se sente confortável, tá certo? E qual que é o primeiro comando que você vai dar para o seu aluno, para o seu paciente na hora de agachar? Não é simplesmente, vai lá, agacha aí, né? A gente fez isso aqui que a Thalita já sabe, né? Mas agora explicando de forma mais minuciosa para vocês. Primeira coisa, quadril para trás, bumbum para trás, bunda para trás, do jeito que você for falar com o seu paciente, com o seu aluno. Então, quadril para trás. Primeira coisa, quadril para trás. Depois ele começa a descer, tá? Então, vamos lá, Thalita, deixa as mãos para frente. Primeira coisa, quadril para trás, e aí o joelho vai dobrando. Joelho para fora, joelho de cowboy. Vai descendo, não deixa o tronco ir para frente, desce o máximo que você puder, e aí subiu. Beleza, fica agora assim, bem de lado. Então, primeiro comando, quadril para trás, joelho para fora, joelho que eu falo que é o de cowboy, né? O joelho aberto, tá bom? Fazendo literalmente um... Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Ótimo. E volta lá. Muito bom. E deixar o tronco sempre alto, tá? Olhar para frente, tronco alto. A mão para cima te ajuda a você não fazer isso também, tá certo? Então aí já é uma maneira também de deixar o tronco alto. Então já é até uma dica para a hipercifose. Fazer o seu aluno, o seu paciente agachar sempre com a mão apontando na altura do ombro, para cima. Agacha de novo. Porque aí vai permitir que a torácica fique sempre em extensão. Se ele ficar assim, aponta os braços para baixo, olhar para baixo, é mais fácil ele perder a torácica. Então aqui não, pode levantar. Tá certo? Então, primeiro exercício aí que pode ser feito para hipercifose com o próprio agachamento. Outro exercício com o próprio agachamento é agachar de frente à parede, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Faz de conta que a Thalita está de frente à parede, tá? Ela é obrigada a sempre manter o tronco alto, ela não pode abaixar. Então, coloca os braços agora para cima, tá? Braços para cima, isso já vai exigir um pouco de extensão torácica para que ela fique com o braço para cima. Se a parede está aqui, já vai exigir que ela fique com os braços mais para trás, certo? Já vai, fica um pouquinho assim, ó. Aí, já vai precisar de recrutamento aí dos paravertebrais. Então vai lá, Thalita, você não pode deixar as mãos tocar em mim e muito menos a cabeça encostar em mim. Agacha. Até onde você consegue ir e volta. Beleza. Então esse é um exercício, pode abaixar. Ou melhor, uma variação aí com o próprio agachamento para você trabalhar a hipercifose.
você vai obrigar o seu paciente a ativar os paravertebrais, a ativar a musculatura dorsal, para que ele mantenha sempre a torácica estendida e agache, para que ele não faça isso. Tá bom? É um jeito de você quebrar esse padrão aí da hipercifose também. Terceiro, e mais uma dica rápida sobre isso, pode ficar assim, é trabalhar os músculos escapulares. É isso que vocês vão ver no nosso método, na repadronização biomecânica global. De novo, a gente olha o corpo como um todo, tá bom? Trabalhar os movimentos, exercícios de remada, são ótimos exercícios para a gente ativar romboides, né? Ativar a musculatura interescapular aí, para que a musculatura também do manguito também vai estar sendo ativada, para a gente recrutar essa musculatura escapular e ter uma ótima ativação. Com isso, quando eu tenho uma ativação escapular, uma adução das escápulas, as minhas costelas, a minha torácica, já é a tendência de vir para frente, de fazer uma extensão. Então, trabalhar movimentos de remada é de suma importância. Vou pegar um elástico só para a gente fazer um exemplo, tá? Então, vamos lá. Vou deixar a Thalita aqui. Vamos fazer ela de frente uma vez, depois ela faz de costa, tá? Pode segurar. Segura com a mão para baixo. Isso, mais aberto. Aí tá bom. Como que você vai ensinar o seu paciente a fazer isso? Quando você fizer a puxada, a primeira coisa que você vai fazer é trabalhar a escápula. Esse é o principal movimento que você tem que ensinar para ele. Primeira coisa, para você trabalhar a hipercifose, trabalhar a ativação torácica, até mesmo para você tratar o ombro, dores de ombro, é você dar ativação escapular. As suas escápulas têm que estar trabalhando bem. Uma escápula que não funciona bem, que não tem estabilidade, que o serrate não trabalha bem, que os lomboides não trabalham bem, é uma escápula que não funciona bem, consequentemente, dor no ombro, tá? Pode acontecer, ter disfunções aí de ombro, tá bom? Então, muito bem, primeira coisa, quero que você faça assim, Thalita, ó. Você vai colocar os ombros para trás e o peito para frente, tá? Vou tensionar um pouquinho o elástico, vai lá, isso e volta, isso e volta, mais uma vez. Fica agora de costa para eles, um pouquinho mais para trás, aqui tá pegando aqui. Beleza, vamos lá, vou tensionar um pouquinho, vamos ficar um pouquinho assim, ó, um pouquinho na diagonal, aí. Então vocês vão conseguir enxergar bem a musculatura escapular dela, a escápula fazendo adução, tá? Vai lá, mesmo exercício, isso e volta, isso e volta. Muito bom. Então isso aí, pode ir fazendo um pouquinho. A gente consegue recrutar a musculatura escapular e já exigir uma extensão do tórax, e é uma maneira ótima de começar a trabalhar aí essa hipercifose, tá certo? E você pode completar com uma remada. Então ela vai fazer a contração das escápulas e fazer essa puxada, a mão vai vir até próximo do tronco e colocar o cotovelo lá para trás, tá bom? O cotovelo vai ficar um pouquinho aberto, porque a mão está para baixo. Vai lá, Thalita, fecha lá atrás e puxa. E volta devagarinho. Aê, de novo. Boa, e volta devagar. Então, fisioterapeuta, obrigado, tá? Valeu. Deixar o elástico aqui de lado. Então, fisioterapeutas, né, gostam de trabalhar, a gente gosta de trabalhar mais com elásticos e tudo mais, é um ótimo recurso para utilizar para você ganhar aí essa ativação escapular. E para você que é educador físico e trabalha às vezes numa academia, começa a ativar a musculatura escapular sempre que o seu aluno fizer remada, sempre que for trabalhar as costas. Isso é um grande diferencial, você vai estar dando ativação, né, estabilidade escapular, saúde para o ombro, tá? Isso é saúde para o ombro, porque a gente consegue recrutar bem a musculatura das escápulas e a escápula começa a funcionar melhor, trabalhar melhor, tá certo? E, consequentemente, minha torácica também ganha extensão e também pode aliviar aí, ou melhor, tratar, né, cuidar de dores do ombro do seu paciente, do seu aluno, tá bom? Então, uma boa dica é trabalhar as remadas, tá? Mais alguma pergunta aí, alguma coisa o pessoal tá falando?
Ele pergunta assim, Jada. Então o pessoal aqui falando que tem gente daí solteira, de Sevilha. Legal, legal. De Jaú, de Bauru. Bom, enfim. Aqui teve um colega que fez uma observação falando que a paciente tem válvula. Ah, talvez no teste de step down que a gente fez, né? Ela apresenta um valgo dinâmico, né? Um pouquinho, sim, tá? Mas isso tem que ser até treinado, trabalhar o glúteo médio dela bastante, mas foi até bom pra gente conseguir dar o exemplo, tá? Quando a gente falou do agachamento e o teste step down também. Outro paciente, acho que é de Ponta Porã, Davi, ele está perguntando quando tem uma espondilite no sacro ilíaco, esse tratamento ajuda? Com certeza, tá? Então o que a gente tem que pensar? Que na região ali sacroilíaca, né, a região lombar, a região lombar a gente tem que dar estabilidade, né? Lembra que a gente tem que trabalhar os conceitos de articulação por articulação, de hipo e de hipermobilidade, tá? Então se é uma região que está sofrendo, que está doendo, normalmente é uma região que está sobrecarregada, tá? Que tem uma sobrecarga mecânica. Então a gente tem que fazer o quê? Tirar essa sobrecarga do local. Como que a gente faz isso? De forma básica, trabalhando o que está em volta, porque aí, se tudo trabalha bem, melhora-se a dor naquele local. A lombar volta a se ativar, a ter mobilidade também, porque ela tem que ter sua mobilidade de forma secundária, e a coxa femoral também tem que ter uma boa mobilidade, porque aí tira-se a sobrecarga aí da região sacroiliaca. Outra questão, Jada, teve outro aluno, e comentou que percebeu que a paciente está com pouca mobilidade de tornozelo. Tem algo para o tornozelo para suprir isso? Então vamos fazer um exercício de tornozelo. O agachamento dela, da nossa modelo aqui da nossa paciente, até que é um agachamento legal, ela consegue descer bem, tá? Mas vamos fazer um... Agachamento de novo, já? Vamos? Depois? Ah, sim, vamos fazer de novo e aí a gente já aplica, já olha tudo e a gente já aplica um exercício, tá? Então vamos lá, ó. Fica mais assim. Isso. Vamos lá, me ajudem aí. Pode agachar. Isso. Vai e volta umas 3 vezes. Beleza. Fica um pouquinho lá embaixo. Legal. O que vocês podem perceber rapidamente? O ombro dela tem que estar mais ou menos alinhado com o meio do pé, tá? Tá passando um pouquinho. Ela tem que ter mais mobilidade torácica. Pode subir. Mas a linha o joelho tá indo legal para frente, ou seja, o tornozelo tá com mobilidade legal até. Eu acho que no caso dela, o que está mais atrapalhando ela é uma mobilidade torácica. Ela não está conseguindo manter o tronco alto, tá? Mantendo o tronco mais alto aqui. E aí ela fica um pouco mais para frente, tá? Outra coisa sobre o agachamento, ele machuca o joelho, não pode passar da linha do pé. Para com isso, tá? A evidência já traz para nós que para ficar de cócoras primeiro, que é o nosso movimento mais funcional, isso vai acontecer. Fica de cócoras, vai lá, desce lá embaixo. Olha o joelho dela onde está em relação à linha do pé, tá? Então tem que passar, pode voltar, pode subir. O joelho ele tem que passar um pouquinho da linha do pé para poder ser funcional esse movimento, tá bom? O agachamento com um padrão funcional, tem que ser assim, tá certo? Então, vamos fazer um exercício agora de tornozelo, a pedido do nosso colega que está participando, tá? Se ela ficar aqui no tatame, pega ela. Não, um pouquinho mais para trás? Aqui mesmo? Beleza, então vamos lá. Eu vou precisar que você fique de joelho no chão, dessa forma aqui. Vai exigir um pouquinho, mas ela é forte. Então como que é esse exercício, tá? Que pode ser feito com o seu paciente dessa forma aqui. Um joelho no chão, troca o lado pra gente, faz com a perna direita na frente. Muito bem. Então, o joelho que está no chão tem que ficar bem debaixo do quadril. E esse é um dos que eu mais gosto de tornozelo, tá? Ele é bem potente. Se eu quero trabalhar mais o tornozelo do que o quadril, porque esse exercício também serve para a gente mobilizar bastante o quadril, eu deixo o tornozelo, os maléolos dela, bem abaixo do joelho, tá? Bem alinhadinho.
Se eu quero dar mais mobilidade para o quadril, trabalhar mais o quadril, eu deixo o pé um pouco mais para frente, tá? Como a gente quer trabalhar o tornozelo, pode ficar isso aqui, um pouquinho mais para frente. Como que esse exercício funciona? Coloca os braços para frente, isso. O tronco não vai mexer, tem que ficar quietinho, é só o quadril para baixo que movimenta. Outro comando que você vai dar para o seu aluno, para o seu paciente, mantenha o joelho sempre alinhado com o pé, tá bom? Não deixe o joelho entrar, fazer o valgo, tá bom? Sempre alinhado com o pé, então já vai ter recrutamento glúteo, médio. Então vai lá, Thalita, vai para frente, leva o joelho lá na parede, mas não deixe o calcanhar sair do chão e volta devagarinho. Olha lá que legal como que o tornozelo dela tem que trabalhar. Vai de novo, não mexe o tronco, leva o quadril para frente. Olha como a mobilidade do tornozelo dela funciona bem, tá? O calcanhar não sai do chão e ela consegue ir bem para frente, o joelho até passa do pé. Tá certo? Então esse é um exercício legal que você pode fazer aí para você trabalhar o tornozelo do seu paciente, tá bom? Do seu aluno. Então é interessante. E se você deixar, já uma canja aí para vocês, se você deixar o pé mais para frente, isso, eu vou exigir menos do tornozelo agora, mas eu vou exigir mais do quadril, alongar a musculatura adutora também, tá? Alongar o elipsoas. Então vai para frente, Thalita. Isso. Então o tornozelo exigiu mais, mas ela alonga mais a virilha, vamos dizer assim. Você sentiu mais alongar? Sim. Mais do que exigiu do tornozelo, exige mais a virilha, né? Então a musculatura adutora, próprio músculo do elipsoas, se a gente colocar o joelho que está no chão mais para trás, aí vai pegar mais o elipsoas ainda, tá bom? Já é uma postura, pode trazer o pé mais para você. O último é você poder levantar, deixa as mãos para frente. Respira fundo e leva os braços lá para cima. Opa, não, pode ficar ajoelhado. Fica ajoelhado e vai lá para cima. Olha lá para cima, arqueia bem a coluna. Já trabalha a mobilidade torácica, alongo bastante também o elipsoas da perna, do lado que está da perna no chão, tá certo? Pode voltar. Então, um exercício aí também que eu posso trabalhar tanto o quadril quanto mobilidade de torácica. Beleza? Pode levantar. Joelhou no chão. Beleza. Muito bem, pessoal. Então, acho que já deu para vocês terem uma ideia legal aí sobre como que é a nossa metodologia, como que a gente olha o corpo como um todo, tá certo? E agora eu quero fazer uma pergunta para você que está aí assistindo a gente. Queria saber agora quem que quer crescer comigo, quem que quer vir junto comigo nessa jornada de entender sobre exercício terapêutico, entender de movimento e cuidar dos seus pacientes e cuidar dos seus alunos através do movimento, tá? Então, eu quero saber quem que quer ter resultados. Quem que quer crescer comigo? Quem que quer ter resultados? Quem quer se tornar referência sobre isso? Ter autoridade com o seu paciente, ter autoridade na sua região. Então, a gente está falando aí com pessoas, né? Vocês aí tá pelo Brasil inteiro. Então, quem de vocês que quer crescer dentro dessa temática dos exercícios terapêuticos, que é muito forte e dá muito certo? O tratamento ouro, lembra? A gente já falou? Tratamento ouro dentro aí da evidência científica, tá bom? Então, você quer ter resultados de verdade, você quer tornar referência, você quer tornar uma autoridade perante o seu paciente, perante a região onde você está, quer trabalhar com isso de verdade, tá? Então, entender sobre isso, né, que eu venho falando para vocês, entender sobre isso e ter me tornado uma autoridade, uma referência na minha região relacionada a exercícios terapêuticos e a tudo que eu trabalho, foi a grande virada, é a grande sacada que deu muito certo. E se deu certo para mim, por que você acha que não vai dar certo para você? Claro que vai dar certo, tá? Se eu estou conseguindo trabalhar, atuar e ganhar bem e ter a minha agenda cheia trabalhando com exercícios terapêuticos, por que você não? Se eu quero te ensinar, eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer isso, tá? De como você vai avaliar e cuidar do seu paciente de forma adequada e tratar essas dores através do movimento, tá bom? Então, eu quero te convidar, eu quero que você conheça a nossa metodologia da repadronização biomecânica global, tá certo?
E algumas pessoas podem estar até falando, né? Assim, pô, mas tem aplicativos aí que tem exercícios, que tudo quanto é canto, mas que eu quero dizer para vocês, exercícios no próprio YouTube aí onde a gente está, você colocar vai aparecer. O que é importante? Você entender os conceitos, ter uma direção. É isso que eu quero te mostrar. Por isso que agora aqui no nosso lançamento, eu vou estar com vocês, tá bom? Quem adquirir o nosso curso, a nossa metodologia, vai ter uma mentoria comigo. Eu vou acompanhar vocês. Vamos ter 4 encontros a cada 15 dias para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Você vai poder tirar dúvidas e discutir caso clínico, tá certo? A gente vai entrar ao vivo, né? Eu e vocês numa chamada. Você pode ligar sua câmera, eu vou estar com a minha câmera ligada, a gente vai conversar, eu e você, a gente vai discutir casos clínicos, eu vou passar informações para vocês aí a mais e tirar dúvidas sobre a nossa metodologia. Por isso pessoal, que adquirir hoje no nosso lançamento, vai ter a oportunidade de ter essa mentoria comigo, tá bom? E eu vou acompanhar vocês aí durante 4 encontros a cada 15 dias, que vai dar praticamente 2 meses, né? Que eu vou estar com vocês para mim te acompanhar e te ajudar. Porque o grande diferencial para mim foi eu ter um mentor, foi ter alguém que me mostrou o caminho e eu quero mostrar o caminho para você, tá bom? As dificuldades que eu tive eu não quero que você tenha, tá certo? Então eu já quero te mostrar esse caminho de uma forma fácil, tá? E para mim ser esse mentor para você durante esses 4 encontros a cada 15 dias, tá certo? Porque vocês vão entender que vocês vão ver que os exercícios eles são explicativos, tá? Além das aulas teóricas, onde eu estou explicando todo o conteúdo teórico, vocês também têm vai ter os exercícios explicativos, exercícios de tudo: mobilidade de tornozelo, estabilidade de joelho, mobilidade de coxa femoral, estabilidade de lombar, mobilidade torácica, estabilidade escápulo-torácica, né, escapular, mobilidade de ombro e mobilidade de punho, certo? Então, a gente vai trabalhar, vai ter vídeos e exercícios para cada segmento do corpo, tá bom? E entender os conceitos é o principal. Por isso que só o exercício, né, nem sempre funciona. Você tem que entender por quê, quando e para quê, tá bom? Então, além disso, vocês vão ver que a nossa metodologia ela é completa. Avaliação, diagnóstico e prescrição de exercício terapêutico, tá bom? De forma completa e globalizada, tá certo? E como eu explicando já para vocês como eu trabalho aqui, vai ser a sugestão que eu vou dar para vocês trabalharem, tá? Uma sessão aí de repadronização, de exercícios terapêuticos, ela tem que custar em média 50 a 80 reais, mais ou menos, tá bom? Então, isso é importante, porque se você atende um paciente e você cobrar o valor que eu estou sugerindo para você aprendendo a nossa metodologia, por exemplo, uma sessão de 80 reais, vai depender da região que você está, né? Vocês às vezes tem cidades aí em todo lugar, vocês estão em todo lugar do Brasil, o pessoal está em um centro maior. Então, se você tiver um paciente que fechar um pacote com você, igual a gente faz aqui, 2 vezes por semana, que ele vai ficar de 50 minutos a 1 hora com você, se você tiver um paciente, você já conseguiu de volta todo o investimento que você fez no curso. Essa é a notícia boa que eu tenho para te dar. Você tem que ter só um paciente, tá? Para você atender dessa forma que eu quero te ensinar e você já vai conseguir ter todo o retorno que você fez, o investimento que você fez no curso, tá bom? O investimento que eu quero que você faça para você, né, que é a nossa metodologia, repadronização biomecânica global, é de 12 vezes de R$ 48, 48 e 42 centavos, se eu não me engano, de R$ 48. Então não é nem R$ 50, tá certo? Esse é o investimento que eu quero que você faça, tá bom? E eu já te cantei a bola, eu já te falei, a principal vantagem, se você tiver um paciente, você já já teve de volta esse investimento que você adquiriu. E por que é esse valor nosso curso? Porque se eu fosse aplicar isso dar um curso presencial de forma individualizada, eu teria que cobrar mais de R$ 6.000 para me ensinar tudo isso, tá bom? Mas aqui, de forma
online e para mim conseguir atingir mais pessoas e mentorar mais pessoas, mostrar o caminho para elas, a gente vai fazer, está nesse valor hoje, não sabe se pode ter mudanças, esse é o valor agora do lançamento, tá bom? Então, outra coisa, o acesso vai ser vitalício para o nosso curso. Quem adquirir, por mais que você vai ter agora a mentoria de 15 dias, por 4 encontros, né, cada 15 dias, você vai ter acesso ao curso todo de forma vitalícia lá na plataforma Hotmart, que é a plataforma aí mais confiável que a gente tem em relação a infoprodutos, sabe? A cursos digitais, tá certo? Então, acesso vitalício para você conseguir entrar e rever as aulas teóricas de novo e rever os exercícios principalmente. Às vezes você vai pegar na minha aula que eu tenho de avaliação, vai avaliar um paciente, mas aí o seu aluno, e numa outra sessão com ele, você quer aplicar os exercícios, já quer deixar anotado os exercícios, você vai correr lá no nosso curso, vai lá na lateralzinha dele, vai estar os módulos muito bem divididos e separados, está muito bem organizado, e você vai colocar lá, procurar. Por exemplo, quer trabalhar estabilidade de joelho, clicar, estabilidade de joelho, vai aparecer uma lista de exercícios, clicou, você vai assistir os exercícios que tem de estabilidade de joelho, tá bom? E aí você vai conseguir aplicar com o seu aluno, com o seu paciente, só você selecionar quais que ele vai fazer nessa fase de tratamento, tá bom? Durante as aulas, vocês vão entender também que nós temos uma pirâmide de tratamento, que é bem importante. A nossa base é a avaliação, depois é entender de mobilidade e estabilidade, ver qual o seu paciente está precisando, desenvolver essas habilidades com ele, tá? E por último é trabalhar a especificidade. A repadronização trabalha muito no segundo degrau, da mobilidade e da estabilidade, porque essa é a base da pirâmide, tá bom? Depois da avaliação é a base da pirâmide, é o que vocês mais têm que saber e é o que mais dá certo, é o que mais vai tratar e cuidar das dores do seu paciente. Pode ser um esportista, pode ser criança, já tem de crianças, tá? De 9, 10 anos, tá bom? Na adolescência e o idoso também, tá? Então, ó, você vai entender que pode parar com esse negócio de idoso não pode agachar, nada disso. Agachamento sendo de forma correta, fazendo de forma funcional, olhando as estruturas como eu vou te ensinar, ele pode agachar, ou melhor, ele deve agachar, tá bom? Outra coisa que pode estar perguntando, mas e o tempo, Jader? Eu não tenho tempo para assistir, eu não tenho tempo para aprender. As nossas aulas não são igual aqueles cursos que você vai abrir e vai ter uma aula de 2 horas para você assistir. As nossas aulas, elas são bem divididas e no máximo tem 25 a 30 minutos de duração, tá? Então, se você tirar 30 minutinhos aí que você vai sair do Insta, que você vai dormir um pouquinho mais tarde ou acordar um pouquinho mais cedo ou não vai assistir aquele episódio da Netflix, você já vai conseguir acompanhar pelo menos uma aula por dia e eu tenho certeza que isso já vai te ajudar demais. E digo mais, eu acho que se você começar a fazer isso, você vai querer assistir mais, tá? Porque você vai ver, o conhecimento ele é algo impressionante, a gente fica querendo mais, a gente quer entender mais. E conforme vocês forem tendo resultado, e a gente vai discutir isso durante a mentoria, vocês vão querer ver mais e até completar tudo, tá bom? Então isso eu posso garantir, eu acho que você vai começar com 30 minutos assistindo uma aula e depois você vai querer continuar para ver as outras, tá? Para conseguir ver, completar ele, tá bom? Jader, mas tá caro esse preço, pô. Bom, o que a gente tem que pensar? R$48, 12 vezes de 48. Eu acho que R$48 hoje está o quê? O preço de uma pizza, um preço de um hambúrguer, de um lanche, né? Então, eu tenho certeza que se você pensar no investimento que você vai fazer para você, nos seus resultados que você vai ter, você vai investir isso para ganhar muito mais, o dobro, o triplo, sem contar em tudo que eu gastei para conseguir chegar até aqui e empacotar todo esse conhecimento para você, que como a gente já falou, já bate a casa dos R$80 mil e eu quero te dar esse conhecimento empacotado, tá bom? Então, é um investimento, como eu já falei, se você tiver um paciente, você vai já ter de volta todo esse valor que você usou para comprar o curso. Outra coisa, você vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp comigo e com a minha equipe, tá bom? Com a equipe aqui do Instituto. A gente vai ter um grupo exclusivo do WhatsApp para a gente discutir sobre o curso, tirar dúvidas também,
tá? Mas somente o pessoal que vai adquirir agora no lançamento, eles vão adquirir a mentoria também junto, nosso encontro de 15 dias, tá certo? 4 encontros, né? 4 aulas a cada 15 dias, tá certo? Esse encontro vai ser como? Esse encontro vai ser pela plataforma do Google Meet, a gente vai fazer ao vivo, tá? Vai ser um encontro coletivo de todos os alunos que adquiriram agora no lançamento, e a gente vai discutir caso clínico, a gente vai tirar dúvidas. E qual que é a minha ideia? Por exemplo, para o primeiro encontro, você tem que ter assistido pelo menos até o 3º módulo. Então eu vou te dar essa tarefa, porque aí quando chegar lá no primeiro encontro, a gente vai discutir os assuntos do até o 3º módulo, como que você está, tirar suas dúvidas, que eu quero te ensinar tudo certinho, não deixar nenhuma dúvida passar, tá bom? E vai ser pela plataforma do Google Meet, né, como eu já disse, e aí a gente vai discutir casos clínicos que vocês trouxerem pra gente, e eu vou passar algumas informações, discutir mais, tirar a dúvida, dar uma aulinha para vocês, aí pra gente ir modelando vocês com a nossa metodologia da melhor forma possível, tá bom? E será que dá certo usar essa metodologia? Tá, é claro que dá. Como eu já disse para vocês, eu faço isso todos os dias, eu atendo pessoas reais, já ajudei centenas de pessoas, já ajudei dezenas de alunos a aplicarem a metodologia da repadronização e estão alcançando seus resultados também. Vocês vão ver lá na minha página os depoimentos dos alunos, vocês vão ver depoimento de paciente, tá? Vocês vão ver que legal a gente poder esse resultado, na verdade, que nossos alunos têm e essa transformação que está fazendo na vida deles, que eu tenho certeza que vai fazer na sua também e na vida do seu paciente, tá bom? Essa transformação profissional e financeira principalmente, tá bom? Porque no final das contas, essa é a cascata, certo? Eu quero que você atenda mais pessoas, tenha uma agenda cheia, você gere mais resultados, né? Como consequência vai ter uma agenda cheia, mais pessoas vão falar de você, vão te indicar, consequentemente você terá mais ganhos, tá bom? Uma coisa que eu não falei antes, mas eu fui professor universitário, docente universitário por quase 2 anos e eu desisti da faculdade, uma faculdade privada, até que eu dava aula aqui na minha região, e porque não valia a pena. Eu decidi focar literalmente nos meus atendimentos, nisso aqui que eu estou querendo ensinar para vocês, que eu quero ensinar para vocês, porque dá muito mais certo, dizendo financeiramente. Eu adoro dar aula, por isso que eu estou aqui, por isso que eu tenho esse curso, eu tenho essa metodologia, mas de forma rentável eu decidi abrir mão de ser docente da faculdade para viver isso aqui que eu estou falando para vocês. Tá? Para ensinar isso aqui que eu quero ensinar para vocês, que eu estou dando essa oportunidade para você aprender e adquirir. Vai ver, vocês vão ver, pode clicar no nosso link aí agora e acessar a nossa página para você ver tudo de forma detalhada, o que você vai aprender, o que você vai entender, o passo a passo, o que tem em cada módulo, tá bom? Conteúdo certinho, explicando um pouco mais o que você vai ter adquirindo a nossa metodologia, adquirindo o nosso curso, tá bom? E não tem risco nenhum, tá? Porque a plataforma Hotmart, ela te dá 7 dias para você poder devolver o produto e você ter o seu dinheiro de volta, tá bom? Então não tem risco nenhum. Se por algum motivo você não gostar do curso, você ficar descontente, o que eu acho muito difícil isso acontecer, mas por algum motivo você não gostar, você ficar descontente, você pode pedir o reembolso, você tem 7 dias para isso, tá? Então você não tem nada a perder, tá bom? Se você não gostar, você pode pedir reembolso, e se você não conseguir achar o local, você pode entrar em contato com a nossa equipe, que nós mesmos vamos te ensinar a fazer isso. O que a gente não quer é ninguém descontente, tá bom? Então você não tem nada a perder, você não corre risco algum, tá certo? E, na verdade, se a gente for parar pensar no verdadeiro risco que tudo isso tem, é o risco de você ficar parado, de você não fazer nada para você mudar. Então a gente está começando o ano 2022, a gente sempre fala que ano novo, vida nova, mudanças na nossa vida, então agora é a hora de você
fazer alguma coisa para você mudar, porque você só vai ter resultados diferentes se você fizer coisas diferentes. Né? Essa frase aí é bem famosa. Como você quer ter resultados diferentes se você faz a mesma coisa todo dia? Se você cuida dos seus pacientes tudo igual, da mesma forma, seus alunos, você aplica um treino da mesma forma, você atende os seus pacientes da mesma forma. Hérnia de disco, então vamos fazer todos os exercícios aqui, um protocolo. Não, na fisioterapia, na saúde não existe protocolo. Existe um guia, tá certo? Mas protocolo não. Você, educador físico, você vai entender que é muito melhor você colocar para o seu aluno, para ele aquecer fazendo exercícios de mobilidade e estabilidade. Às vezes ele não está conseguindo fazer o agachamento durante o treino, ou às vezes ele está com uma dor lombar, não está conseguindo fazer um levantamento terra, né, um deadlift, ou até mesmo não consegue fazer um supino. E quando você começa a aplicar os exercícios de mobilidade e de estabilidade, isso começa a melhorar, ele começa de novo, a treinar novamente sem dor. Tá? Então você vai começar a pensar 2 vezes antes de colocar o seu aluno para correr na esteira, para ele aquecer. Tá certo? Porque se você vai treinar, por exemplo, membros superiores, o que você vai colocar o seu paciente, seu aluno na esteira para ele ficar correndo? Vamos ativar a musculatura que vai ser trabalhado. Vamos fazer uma ativação muscular, vamos ativar as escápulas, vamos mobilizar o ombro, que é o que ele vai precisar para fazer o supino, né? Para fazer um pec deck, vamos dizer assim. Então essa é a grande diferencial, essa é a sacada e é isso que vai mudar a sua agenda, tá? Na hora que você estiver aplicando isso na academia, com os seus alunos do personal, as pessoas vão olhar, vão querer perguntar, você vai explicar, você vai ver como que isso vai ser um diferencial para você, tá certo? Colocar o seu aluno para aquecer, para se movimentar diretamente aí com movimentos funcionais, né? Fazer mobilidade, fazer estabilidade e para a gente que é fisioterapeuta, para tratar as dores dos nossos pacientes, mesma coisa, olhar o corpo como um todo, entender esses conceitos, a gente tem que saber o porquê, quando e como aplicar os exercícios. E é isso que eu quero te ensinar, tá bom? Te dar essa oportunidade. Então, o único risco que você corre é de não fazer nada, de ficar parado, tá? É você não agir, tá certo? Então, agora é hora da mudança, ano novo, né? Vida nova. Não cometa mais os mesmos erros ou não fique da mesma forma para você não ter os mesmos resultados. Vamos ter resultado incontestável, tá certo? Bom, alguém tá perguntando alguma coisa, quer falar mais alguma coisa? Para a gente ir se despedindo. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? É isso aí, o pessoal já está falando que o preço está sensacional. Importante o pessoal saber que é um lançamento, então realmente não vai ficar nesse valor. Com certeza. Para as pessoas o mais rápido possível clicar. Isso, pessoal. Então, para a gente finalizar aqui a nosso vídeo, a nossa live, para me despedir de vocês, de novo, é um preço agora do lançamento, a gente não sabe como vai ficar isso, são só 12 vezes de R$48. Preço de um hambúrguer, você vai ter isso muito mais depois, um retorno muito maior, quando você começar a aplicar e vivenciar isso de verdade, tá bom? Então clica agora no link, o pessoal mandou aí agora para você, o Fábio colocou aí no chat para você, acesse a nossa página, tenha todas as informações e estamos à disposição também, tá certo? Então me despeço de vocês. E é isso aí, clica no link, acessa para você ter todas as informações e vamos agir, vamos mudar. O que eu quero é uma fisioterapia, são profissionais do movimento mais fortes e cuidando dos seus alunos, cuidando dos seus pacientes de verdade, para que eles melhorem de verdade. Então, clica no link agora para você acessar a nossa página e ter mais informações detalhadas de como você pode adquirir nossa metodologia, beleza? Clica no link, a gente se vê lá no curso.